Vamos falar mais sobre isso. Fiscalização que aconteceu, o Ministério Público em ação, deu um prazo oficial de 48 horas para interditar lojas, restaurantes, o vão central. O motivo são irregularidades na estrutura e tem até pontos que chamam ainda mais atenção, falhas no sistema de segurança de incêndio. Por exemplo, Vanessa da Rocha está lá, vai trazer os detalhes para a gente. Puxa a vida, hein, Vanessa? Pois é, Polito, a gente fala aqui em frente ao mercado público e o cenário é sempre esse, né? Mercado público sempre muito movimentado, fica no coração da cidade, é o nosso cartão postal e a gente então hoje tem essa informação, estamos acompanhando desde cedo em que o Ministério Público expediu essa recomendação, então, para que a Prefeitura tome medidas em relação à manutenção da estrutura do prédio do mercado público. Caso contrário, o espaço pode ser interditado em até 48 horas. A gente veio aqui para entender melhor quais são esses aspectos, especialmente porque tem riscos em relação à segurança, Polito. A gente veio aqui, está comigo o tenente Marcos Ambrósio, que vai nos detalhar. Marcos Ambrósio, que participou da vistoria que foi realizada na segunda-feira. Marcos, o que vocês constataram nessa vistoria? Boa tarde, equipe do estúdio, a quem nos assiste. Então, segunda-feira a gente verificou que aqueles problemas que já existiam no ano passado, eles se agravaram, né? Então, as bombas que pressurizavam a rede dos hidrantes de parede, bem como dos chuveiros automáticos, elas se tornaram inoperantes. Além disso, o sistema de alarme e detecção de incêndio não foi sanado, o problema, e surgiu uma outra situaçãozinha, que é o quê? O sistema de iluminação de emergência, que é considerado um sistema vital, ele também está parcialmente ineficiente. E é esse sistema que precisa ser corrigido de urgência para que a gente possa estar liberando esse atestado de funcionamento aqui para o mercado público. Tenente, agora o senhor estava me relatando há pouco que no ano passado, no dia 13 de setembro, o tenente me informou que enviou um ofício ao Ministério Público informando desses problemas. Agora, na segunda-feira, quando completou um ano do envio desse ofício, portanto, eles realizaram essa nova vistoria. Vou pedir para o senhor, então, detalhar quais são os riscos, né? Se por acaso hoje, neste momento, ocorrer algum princípio de incêndio, o sistema não vai detectar esse princípio de incêndio? Isso, exatamente. Quando eu não tenho um sistema de alarme de detecção de incêndio, eu vou perder essa possibilidade de fazer a detecção rápida, né? Então vai ser, para eu detectar, vai só alguém que vai ser na base da visualização. E o que acontece? O fato de eu não ter os outros sistemas dificulta esse meu combate ao princípio. Eu vou ter apenas os extintores para fazer esse combate. Então, se alastrar esse foco, aí eu vou ter um incêndio que pode ser, como a gente já viu, histórico aqui no mercado público, de grandes proporções. Cabe reforçar uma situação. A gente não considera para o Corpo de Bombeiros que há um risco iminente. Isso porque para nós um risco iminente seria, por exemplo, um vazamento de gás de cozinha, o GLP, que a qualquer instante pode inflamar. Mas ainda assim há um risco e ele está acentuado no momento. Também nessa vistoria vocês detectaram outras questões, né? Tem a questão em relação à cobertura do mercado público, né? Qual é a situação dessa cobertura? Isso com a equipe do CREA foi verificado que a cobertura ela não sofre manutenção já há algum tempo. Então a questão de retrair e se estender, ela está prejudicada. E o que acontece, né? Além dessa falta de manutenção, ele também trouxe um outro problema, que é a infiltração de água, né? Dentro do mercado público. É como eu disse, a gente não tem como assegurar, não tem nenhum laudo que vai dizer isso, mas essa água que vai infiltrando, se ela entrar na rede elétrica, pode propiciar um princípio de incêndio. Certo, muito obrigada, Tenente Marcos Ambrósio, que veio até aqui o mercado público, então, para nos detalhar sobre a situação, sobre esse laudo que já foi enviado há um ano e agora, então, foi realizada essa nova vistoria com um pedido para que essas situações, essas irregularidades na estrutura do prédio sejam sanadas e, o mais importante, para que a estrutura não corra esses riscos de segurança mencionados aqui pelo Corpo de Bombeiros. A gente volta com você aí no estúdio, Polito. Vamos voltar a falar do assunto do mercado público, está nas manchetes dos principais jornais e também na internet, não tem como, né, não falar sobre isso, segurança de todo mundo que está em jogo. Vanessa da Rocha está lá, vai trazer novos detalhes. Oi, Vanessa.
Oi, Polito. Essa recomendação do Ministério Público, que deu o prazo de 48 horas para o município realizar os trabalhos de manutenção da estrutura do prédio do mercado público. Caso contrário, o prédio pode ser interditado, então, em até 48 horas. O motivo principal está relacionado a questões de segurança, em relação à prevenção de incêndio, mas também a questões estruturais do prédio. Se a gente for olhar nesse ponto onde nós estamos, o colega Vitor Miranda está focando ali para nós, em algumas partes do prédio, da estrutura, a gente vê que o reboco caiu, como é esse ponto aí onde o Vitor Miranda está mostrando para nós. Então nós viemos até aqui para conversar com um engenheiro, que é conselheiro do CREA, para entender melhor. O Estevão, ele participou, então, desse processo de vistoria e vai detalhar para a gente. Estevão, em relação a um caso ali da estrutura do prédio, que a gente viu que o reboco caiu, aquela situação também oferece riscos de segurança? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, a equipe e telespectadores. Na realidade, nós nos preocupamos, nesse primeiro momento, com a segurança. Logicamente que esse reboco que está caído demonstra uma falta de manutenção. E isso torna-se perigoso, evidentemente, porque pode cair na cabeça de um usuário e isso, com certeza, vai prejudicar bastante, vai ser um aspecto bastante negativo. Então, a princípio, a nossa primeira intervenção deveria ser na parte de segurança. Exatamente, até mesmo porque ali ficam as mesas, as pessoas fazem refeições ali. Em relação ao laudo que foi emitido e a visita que o CREA acompanhou, fez aqui, o que vocês constataram em linhas gerais em relação à estrutura do prédio e como que funciona esse processo de restauração? Porque é um prédio histórico, tem um procedimento diferente, né? Na realidade, a gente fica assim meio preocupado porque... Na realidade, é muito fácil as intervenções que têm que ser feitas, porque nós trabalhamos com a parte de iluminação, de emergência que não está funcionando, as bombas que são fáceis de ser trocadas ou alocadas por outras. Nós temos uma parte muito sensível que são as calhas lá em cima, que isso pode trazer um problema muito maior, inclusive colocando água na tubulação elétrica, isso é muito perigoso. Então, as intervenções são relativamente fáceis de ser feitas. Não dá para entender por que tanto tempo. Mesmo porque, se tratando de uma parte que é emergencial, poderia ser feita sem licitação, através de carta convicta. Então, nós estamos preocupados por causa disso. Engenheiro Estevão, a parte de proteção contra incêndio a gente conseguiu especificar bem. Gostaria que o senhor especificasse para a gente esses outros aspectos que também precisam ser resolvidos. Qual é o problema em relação às calhas e qual é o risco que as calhas estão promovendo? As calhas têm que ser recuperadas, todas elas estão em péssimas condições. E nós também temos o teto retrátil, que também tem que ser feita uma manutenção por uma firma especializada. Mas são coisas assim que não demora muito para fazer. Com certeza o tempo que foi dado dava para fazer tranquilamente. Em relação às calhas, elas estão, essa falha, ela pode provocar algum problema na questão elétrica? Que tipo de problema que pode ocorrer? O maior problema nosso a essa altura é essa calha jogar água na tubulação elétrica. Esse é o maior problema. E tem que ser consertado o mais rápido possível. Agora, tem que lembrar também que manutenção é investimento, não é custo. Então nós estamos focando muito na manutenção. Se todos os prédios fossem feita a manutenção, nós não teríamos, por exemplo, aquele defeito ali no reboco. Perfeito, então lhe agradeço muito, engenheiro Estevão, que é conselheiro do CREA, veio até aqui o Mercado Público para detalhar, aprofundar então essa vistoria que foi feita, realizada na segunda-feira e que resultou então nessa recomendação do Ministério Público para que sejam feitas medidas emergenciais para a solução do problema de manutenção do mercado público aqui da capital, questões que estão relacionadas à segurança das pessoas que trabalham aqui e que também frequentam o espaço. A gente volta no estúdio com você, Polito. Vamos voltar a falar agora do pedido do Ministério Público de Santa Catarina para que o município de Floripa interdite o mercado público por falta de segurança. A Vanessa da Rocha já trouxe algumas informações, vai aprofundar um pouco mais essa questão agora em uma reportagem.
O espaço é histórico, é o cartão postal da cidade, mas precisa de reparos. Uma recomendação da 30ª Promotoria de Justiça da capital diz que a estrutura do mercado público oferece riscos à segurança. O documento, que inclui laudo técnico dos bombeiros, diz que não há alvará de proteção contra incêndio. O telhado retrátil está com as roldanas soltas. Também há problemas hidráulicos e inoperância no sistema de alarmes. A estrutura do mercado público é alugada por 104 comerciantes. Eles pagam aluguéis mensais entre R$ 2.000 e R$ 8.000. Esses valores são repassados para a prefeitura, que é responsável pela manutenção do prédio. Aqui nessa lanchonete, por exemplo, em caso de princípio de incêndio, esses sprinklers que ficam na parte superior deveriam ser acionados, mas eles não estão funcionando. E esse é um dos principais pontos em discussão, a prevenção contra o incêndio. Para a gente entender como funciona esse sistema, nós viemos até aqui a Casa de Bombas conversar com o representante dos comerciantes aqui do mercado público. Seu Aldonei, em caso de princípio de incêndio, o sistema é acionado aqui? Exatamente. Cada box existe um sensor de fumaça. Esse sensor de fumaça aciona o alarme, dando disparo sonoro. Ao mesmo tempo, com o calor que der dentro do box, aciona as bombas pressurizam a rede, automaticamente jogam acionamento dos SPK, os sprinklers, que seria o chuveirinho dentro do estabelecimento que está se pegando fogo. Mas isso não está funcionando? Não, nem o sensor de fumaça, nem as bombas. O Ministério Público diz que cobra solução para os problemas há anos e deu prazo de 48 horas para solução pelo município. Ou então, o espaço será interditado. Problemas que foram detectados lá em 2017, pela primeira vez, ou seja, a inoperância dos equipamentos de segurança contra incêndio, ou a inexistência da maioria dos equipamentos, ela persiste. O risco de incêndio assusta os comerciantes. Em 2015, a ala sul do mercado público queimou parte da estrutura. Reformas foram feitas até 2016 e um contrato de manutenção foi assinado. Esse empresário diz que a expectativa é de solução. Esses problemas precisam realmente ser sanados para que exista tranquilidade, já que nós pagamos pontualmente aluguel, certo? Recolhemos nossos impostos e geramos muitos empregos. O presidente da Associação de Comerciantes do Mercado Público espera que o problema de segurança seja resolvido. Nós trabalhamos aqui diariamente. Muitos chegam aqui 6h30, 7 horas e saem daqui 22 horas. Então, é complicado. E, além disso, nós estamos no patrimônio histórico da cidade, né? Nós estamos no segundo ponto mais visitado. Nós só perdemos para a Ponte Hercílio Luz. Então, não podemos deixar assim nesse descaso. A Secretaria Municipal de Administração não quis gravar entrevista e enviou uma nota afirmando que providências serão tomadas.